Estamos de volta e atenção, vamos já com entrevista, hein? Aqui no Live CNN para a gente falar sobre o anúncio dos Estados Unidos e da China que concordaram reduzir as tarifas impostas sobre alguns produtos inicialmente por 90 dias. Alguns dirão, nossa, né, professor? Mas só 90 dias e outros dirão, calma, vamos celebrar. Porque a gente está falando desse casamento tumultuado, que são os chineses com os norte-americanos. Professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e pesquisador de Harvard, professor Vitélio Brustolin. E aí, professor, copo meio cheio, copo meio vazio, de que maneira você interpreta esse acordo entre os dois países? Bom dia, Elisa. Bom dia a todos. Elisa, depois do Trump ter elevado a 145% as tarifas e a China a 125% como retaliação, nessa guerra comercial que tornou o comércio entre os dois países inviável, isso é comemorado hoje nos mercados no mundo inteiro. O dólar está subindo, as bolsas estão tendo ganhos. Agora, vamos imaginar a seguinte situação: se ao invés dessa guerra tarifária ter começado desse jeito, se quando o Trump aplicou as tarifas, ele tivesse aplicado 30%, que é o que tem hoje, e a China aplicado 10%, nós estaríamos comemorando? Porque nós estamos comemorando uma redução de uma tarifação, de novo, que torna o comércio entre os dois países inviável. Neste momento, aparentemente, os dois lados querem continuar suas relações comerciais, inclusive é isso que tem sido anunciado pelo Scott Bessent, que é, na prática, o ministro da Economia dos Estados Unidos, ministro do Comércio, mas o que acontece é que isso só está sendo comemorado porque o primeiro anúncio foi tão drástico que inviabilizou as relações comerciais, Elisa. Basília Rodrigues também está aqui conosco para que nós possamos compreender todos os contornos dessa geopolítica que está bem bagunçada, hein, Basília? Mas já temos aí um avanço. Exato. Oi, tudo bem, Vitélio? Falando aqui com fontes da diplomacia brasileira, algumas classificaram este anúncio, né, Estados Unidos e China, de cessar-fogo tarifário. Então, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente aqui as repercussões possíveis para o Brasil. É como se aqueles dois grandões da turma, né, chinês e americano, tivessem, então, estabelecido um acordo de paz, ainda que temporário. No quanto isso beneficia a turma, e especialmente nós, os alunos brasileiros? Oi, Basília. Olha, que pergunta interessante, porque o cessar-fogo na guerra, ele é, por definição, temporário, né? Então, e é exatamente isso, né? Um acordo de 90 dias, ele provavelmente vai ser prorrogado, vão haver novas negociações. Agora, para responder a sua pergunta, é importante que a gente tenha em mente que no primeiro mandato do Trump ele já tinha imposto tarifas à China, que foram mantidas pelo governo Biden. Não foram só tarifas, foram medidas não tarifárias. E nesse momento, nesse acordo que foi feito, a China retirou as medidas não tarifárias que ela fez em retaliação. Que medidas são essas? Então, houve um controle de exportação sobre minerais críticos da China para os Estados Unidos. Houve inclusão de empresas dos Estados Unidos na lista de entidades não confiáveis. Isso foi retirado também. Houve suspensão de importação de alguns produtos agrícolas dos Estados Unidos. Aqui a gente entra, Basília, porque foi proibido, por exemplo, a importação de toras de madeira de certas empresas americanas, de soja dos Estados Unidos. O Brasil se beneficiou muito da primeira guerra tarifária. No primeiro mandato do Trump, aumentou em 71% as exportações da nossa soja para a China. Nós ocupamos a fatia do mercado dos Estados Unidos. Então, essa restrição foi retirada nesse momento pela China. E também investigação antitruste contra o Google, que a China tinha aberto. E, por fim, investigação sobre fibras óticas dos Estados Unidos dentro do mercado chinês. Nessas medidas todas, todas elas, especialmente a de produtos agrícolas, afeta o Brasil, mas também a retomada das relações comerciais na prática entre os dois países, porque há menos risco do Brasil ser inundado com produtos manufaturados chineses, mas ao mesmo tempo há uma redução da expectativa de venda dos nossos produtos agrícolas para a China, já que o comércio entre China e Estados Unidos envolve muitos produtos agrícolas, Basília. E nós falamos, inclusive, professor, agora há pouco sobre as palavras de Donald Trump, porque ele
estava falando publicamente, né? Aí disse várias coisas sobre, continua me colocando no acordo de paz entre Índia e Paquistão, entre outros conflitos. Aí citou questão da indústria farmacêutica deles. Eu não sei o quanto essa indústria farmacêutica dos Estados Unidos afetaria a gente. Poderia ter algum reflexo aqui. A gente consegue fazer algum tipo de interpretação sobre isso? Ou, por enquanto, é apenas, professor, dentro do valor do consumo deles dentro do país deles? É sobre eles, e tanto os Estados Unidos quanto o Brasil são muito dependentes dos produtos farmacêuticos chineses. Há pesquisas científicas sobre isso, inclusive alertando o governo brasileiro sobre esse fato. Tenho acompanhado essas pesquisas desde antes da ocorrência da pandemia, Elisa, quando nós ficamos muito dependentes dos insumos chineses e também indianos. Nós continuamos dependentes. Isso afeta os Estados Unidos. O Trump disse que vai reduzir em 59% o custo dos medicamentos nos Estados Unidos. Ele está combatendo a chamada Big Pharma, mas essa medida dele, por enquanto, não nos afeta diretamente, até porque nós não sabemos a extensão delas e afetaria mais a China, realmente, onde são produzidos esses insumos. Agora, só para finalizar, Elisa, dos 30% de tarifas que os Estados Unidos impuseram, já que você falou dos medicamentos, 20% são pelo alegado tráfico da droga fentanil dentro dos Estados Unidos. O Trump afirma que a China tem culpa sobre a crise do uso de drogas, do fentanil, dentro dos Estados Unidos. Então, a China manteve 10% e os Estados Unidos mantiveram 10% mais esses 20% do fentanil. Não sabemos ainda se nós veremos alguma ação prática da China para tentar mostrar aos Estados Unidos uma boa vontade em reduzir esse tráfico de drogas, Elisa. Estamos aqui repercutindo os assuntos dos Estados Unidos, da China, com o professor Vitélio Brustolin. Aliás, Basília, quer chegar mais uma vez aqui? Porque a gente fica cheio de dúvidas, né? Aproveitando a presença do professor. Olha, se teve boa vontade dos Estados Unidos com os chineses e vice-versa, professor, a gente aqui, Brasil, se questiona. Será que haverá boa vontade também com os outros países que foram tarifados em escala menor, como o Brasil? Se os Estados Unidos estão abertos a negociar com os chineses, estariam abertos também a rever esse ímpeto tarifário em relação a outros países? Qual a sua avaliação? Eu vou responder essa olhando para o outro acordo que os Estados Unidos fizeram, Basília, que foi com o Reino Unido. Os Estados Unidos mantiveram os 10% de tarifa sobre o Reino Unido. Não houve redução. Tanto o Trump quanto o Keir Starmer disseram que foi um acordo benéfico aos dois países. Os dois são políticos, os dois querem mandar uma mensagem às suas bases de apoio. Na verdade, faltou muitos pontos para serem discutidos nesse acordo comercial. Os dois lados admitem isso, ou seja, na verdade, acordos comerciais levam meses para serem negociados, em alguns casos anos. Então, esse acordo foi preliminar. Foi mantida a tarifa de 10%, a mesma tarifa que foi aplicada sobre a maioria dos produtos brasileiros, com exceção do aço e do alumínio, que já tem mais os 25% que o Trump impôs para cada uma desses produtos, para cada um desses produtos. Então, na verdade, não é uma boa perspectiva, Basília. Dos 193 países da ONU, os Estados Unidos fizeram até agora acordos com dois, com a China e com o Reino Unido. E nos dois acordos foram mantidas as tarifas em alguma medida para ambos os países, Basília. Professor, a gente tem o presidente brasileiro neste momento na China. Eu vou sair um pouquinho dessa seara Estados Unidos, tá? Só para poder aproveitar esse momento na linha do tempo, porque o presidente está lá na China. E os chineses são o nosso maior cliente, né? Qual a importância dessa viagem do Brasil, esse estabelecer ainda mais a relação com os chineses e esses avanços que eles estão falando em mais alguns bilhões de reais investidos aqui dentro? Olha, Elisa, existe uma expectativa da China de que o Brasil ingresse na nova Rota da Seda, porque com a posse do Trump foi cortado um canal que tinha da Rota da Seda que passava pelo Canal do Panamá. A China tinha dois portos ali que o governo Trump ameaçou o Panamá com o uso da força e a China vendeu esses portos por 18 bilhões de dólares para empresas americanas para não perdê-los, afinal de contas. Agora, a China está propondo atravessar o Brasil com ferrovias, passando também pelo Peru. Isso pode ser benéfico ao Brasil, seria uma estratégia para desviar o comércio do Canal do Panamá passando pelo nosso país, seria benéfico sim.
Isso vai levar algum tempo. Não necessariamente o Brasil precisa entrar na nova Rota da Seda para que isso seja feito, para que essas ferrovias, essa infraestrutura seja criada, mas há uma pressão da China para que o Brasil assine. Nós vimos isso, inclusive, na última visita do Xi Jinping ao Brasil. Há uma pressão chinesa para isso acontecer. Se o Brasil entrar na nova Rota da Seda, a nossa configuração geopolítica deve sofrer pressões dos outros lados, especialmente da União Europeia e dos Estados Unidos, mas isso ainda não está definido. Nós estamos apenas fazendo uma prospecção de cenários, Elisa. Vitélio Brustolin, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, pesquisador de Harvard e um parceiro. Toda semana nós estamos repercutindo o mundo com o professor. Obrigada por essa gentileza. Professor, bom dia. Obrigado pelo carinho. Bom dia a todos. Muito obrigada. Basília, também obrigada por trazer aqui suas interrogações para a conversa.